Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos ver o que nós temos para a nossa aula de hoje. Temos aí a nossa aula número 18, a revisão e a avaliação. Vamos seguir agora para a nossa aula. Muito bem, então hoje nós vamos rever alguns assuntos que vocês já estudaram, tá bom? Para justamente após vocês fazerem a avaliação. Então vamos relembrar o que é o texto. O texto, ele é todo enunciado verbal com palavras escritas ou faladas e não verbal, envolvendo outras formas de linguagem, por meio do qual efetivos processos de interação comunicativa podem ocorrer. Então, esse é o contexto do texto, né? Ele pode ser com palavras ou com imagens, né? Temos a linguagem verbal e não verbal. E os gêneros textuais são formas de comunicação socialmente estabelecidas e reconhecidas, que se desenvolvem dinamicamente de acordo com as necessidades comunicativas. Então, os gêneros textuais é a forma que o texto se organiza, né? Ele tem uma forma. E também nós temos a tipologia textual, é a estrutura do texto, ou seja, é a forma como o texto se apresenta. Então, aqui nós temos a forma, a estrutura, como ele é organizado, né? Então, nós temos os textos, os tipos textuais, narrativo, descritivo, dissertativo, não é? Então, esses são os tipos. O narrativo, ele vai narrar um fato. No caso, podendo ser fictício ou não, né? Pode ser uma história ou um fato real. Dentro dos tipos narrativos, nós vamos ter os gêneros textuais, que são os romances, as crônicas, os contos, a novela, a fábula, a piada, a história em quadrinhos. Então, esses são os gêneros textuais. Então, observe que para cada gênero textual, né, as características serão as mesmas, né? O texto narrativo vai ter que ter personagem, vai ter que ter tempo, espaço, lugar, enredo, narrador, não é? Então, essa é o tipo é a narração. O gênero vai estar aí. O romance tem uma característica, a crônica também tem outra, o conto também tem outra. Cada um desses gêneros tem uma característica própria, porém, ele vai se constituir em contar história, né? No caso, aí são histórias fictícias. O texto descritivo, ele é um texto em que se faz uma imagem escrita, dá detalhes de um ser, podendo ser uma pessoa, um objeto, um animal, um lugar. Então, o texto descritivo, ele vai detalhar, ele vai caracterizar, ele vai especificar, ele vai dar uma qualidade, ele vai dar características, né? Para justamente você conseguir enxergar, né? Na descrição você vai conseguir enxergar como é uma pessoa, né? Você dando as informações a respeito de como ela é. Um objeto, quando você vai descrever esse objeto, pode ser uma caneta, pode ser uma flor, né? Pode ser um desenho, um animal, né? Um lugar. Então, a partir das descrições feitas dessas coisas, objeto, animal, lugar ou pessoa, você vai ter um texto descritivo, tipo textual descritivo. Nos gêneros, nós podemos ter o currículo. O currículo ele vai descrever as informações de uma pessoa, né? O diário, vai estar ali o dia a dia de uma pessoa, né? A pessoa vai lá, registra as suas atividades diárias. A notícia, que está dentro dos textos jornalísticos, ele vai informar um fato, né? E é claro, esse fato, em algum momento, precisa se descrever esse fato, né? Como ele ocorreu, com quem ocorreu, de que forma ocorreu, né? O lugar onde ocorreu. Então, tem que haver a descrição para quê? Para que a informação seja clara para os leitores, né? O cardápio vai estar dizendo lá qual tipo de comida que se tem, né? Qual tipo de prato que está servindo, que se serve em determinado local. Né, no caso, nos restaurantes, numa lanchonete. Os classificados, ali vai ter vários tipos de informações, né? Venda de produtos,
serviços, né, propagandas. E a reportagem também, né, que também é um gênero jornalístico, precisa-se ter o texto descritivo justamente para dar as características desse fato, porque a reportagem também está relacionada a um fato. Os textos dissertativo expositivo, ele expõe um fato, um acontecimento, né? Ele explica e analisa a ideia sem intenção de perguntar, aliás, de argumentar. Ele não argumenta, ele apenas expõe, ele apenas apresenta, certo? Sem colocar a sua opinião ou argumentos. Nesse tipo textual dissertativo expositivo, nós podemos ter o quê? Os gêneros textuais que vão estar com essa característica, com esse tipo textual, que é o resumo, a entrevista, as enciclopédias, as palestras, as sinopses, trabalhos acadêmicos. Então, todos esses gêneros vão apenas expor um assunto, né? E então, vai estar ali a exposição apenas como uma forma de informação, tá? Já o texto dissertativo argumentativo, ele vai ter que ter os argumentos, né? E vai expor aí o assunto de um acontecimento ou de um fato, mas seu objetivo é convencer o leitor sobre um ponto de vista do autor. Observe que aqui tem dois pontos importantíssimos: o argumento e o convencimento, né, que o autor vai tentar convencer o leitor sobre um determinado ponto de vista. Então, esses são os dois pontos principais. Dentro do tipo textual dissertativo argumentativo, nós vamos ter os gêneros textuais, que é o ensaio, a carta de leitor, os artigos de opinião, os debates. Então, observe que todos esses gêneros, eles vão ter argumento e vai ter ali o autor que vai estar tentando convencer o leitor sobre um ponto de vista. O tipo textual injuntivo, ele indica como realizar uma ação. Ele é claro, objetivo, ele expressa uma ordem, uma instrução, uma maneira de fazer, não é? E isso vai estar nos gêneros textuais, a bula de remédio, as receitas culinárias, o manual de instrução, regras de jogo, né? Todos esses gêneros estão dentro do tipo textual injuntivo. Por quê? Porque ele expressa uma ordem, uma instrução, uma maneira de fazer determinada coisa. Agora a gente vai passar para a intertextualidade, que é a presença textual de elementos semânticos ou formais, que se refere a outros textos produzidos anteriormente. Ele pode se manifestar, aliás, ela pode se manifestar de um modo explícito, permitindo que o leitor identifique a presença de outros textos, ou de modo implícito, sendo identificada somente por quem já conhece a referência. Então, aqui, a intertextualidade é uma forma de você relacionar um texto com um texto já conhecido, um texto já existente, uma poesia, um texto histórico, uma música antiga, um quadro que já é bastante famoso. Então, a intertextualidade ela vai acontecer dessa forma, uma releitura de um texto que já existe. Né? É um texto mais antigo. Vamos ver um exemplo numa obra de arte, por exemplo. Vejam aí, olha. Nós temos a Santa Ceia, do pintor Leonardo da Vinci, que é uma obra bastante conhecida, é uma obra famosa desse artista, né, conhecido como Leonardo da Vinci, que é a Santa Ceia. Né? Ele pintou a última ceia que Jesus Cristo fez lá, né, conforme está escrito na Bíblia. Então, Jesus está ao centro e os seus discípulos estão ao lado, né, lado direito e lado esquerdo, como vocês estão observando aí. E a intertextualidade que foi feita aí, olha, professor do Semeando a Eja. Observe que é a mesma cena, né? Só que nós temos que personagens diferentes, né? Temos pessoas diferentes, temos professores, certo? Então, nós temos uma pessoa no centro e os demais colegas estão do lado direito e do lado esquerdo. E observe que eles estão fazendo os mesmos gestos, né, que os discípulos de Jesus estavam fazendo na obra de Leonardo da Vinci. Perceberam? Então, a intertextualidade é fazer uma relação de um texto com o outro. Aqui nós utilizamos a imagem, né, que foi o quadro.
Mas nós podemos encontrar isso na literatura, nós podemos encontrar na poesia, né, no poema, podemos encontrar em letras de música e nas artes plásticas. E qualquer outra coisa que a gente queira fazer um tipo de referência. Seguindo, vamos a algumas características da intertextualidade. A intertextualidade permite uma ampliação de sentido, ou seja, você pode, como você vai fazer uma releitura, então você amplia o sentido daquele texto, daquela imagem, né, podendo até o quê? Fazer uma crítica, né? Pode apresentar uma crítica a respeito de um poema, a respeito de uma letra de música, a respeito de uma obra de arte. Você pode propor uma nova perspectiva, uma perspectiva mais atual, mais moderna, mais contemporânea, não é? Você pode produzir humor também, né? Quando você tem esse objetivo de causar humor, também é possível fazermos a intertextualidade. Pode ser usada para melhorar uma explicação. Pode ser feita uma organização, né, de um texto, de um poema ou de uma arte de forma mais clara, mais didática, né, para que haja uma compreensão melhor quando essa obra, esse texto é um pouco complexo, né? Então pode-se também utilizar para se fazer uma explicação. E o outro assunto que nós estudamos também foi a crônica. Então, a crônica, ela é um gênero textual curto que aborda temas do nosso cotidiano com um olhar diferenciado, né? Então, esses temas do nosso cotidiano são coisas simples que ocorrem no nosso dia a dia e que muitas vezes esses fatos, né, passam desapercebidos, né? E é claro, como os cronistas, os escritores, né, eles têm uma sensibilidade muito grande para perceber essas coisas que ocorrem no nosso dia a dia e transformam isso em uma história, né? Porque é uma crônica, ela é o tipo textual que narrativo, né? Por quê? Porque ele vai contar uma pequena história, né? Como características aí da crônica, ó, o texto, ele é um texto curto, ele tem liberdade literária, ele tem o tema do nosso cotidiano, a linguagem é uma linguagem simples. Para toda e qualquer pessoa que lê aquele texto, ele vai entender, vai compreender o que aconteceu na história. E aí tem a subjetividade. Por quê? Porque o autor, ele coloca a visão dele a respeito de uma coisa simples da nossa realidade, né? Que muitas vezes ele faz uma crítica, né? Existem muitas crônicas que elas fazem uma crítica a respeito de um comportamento, a respeito da política, a respeito da economia, a respeito da sociedade, do meio ambiente, de qualquer coisa que ele queira, né, fazer essa crítica. Então, podemos ter também alguns tipos de crônicas, que é a crônica descritiva, a crônica narrativa, que vai contar uma história, né? A crônica descritiva, ela vai descrever fatos, né? A crônica lírica, a crônica de comentário e a crônica humorística, que é aquela que leva ao riso, ao humor. Também, se o cronista quiser contar uma história, né, com o tema do nosso cotidiano, que ele queira transparecer aí esse humor, ele pode, com certeza, criar uma história para causar esse humor, né, para gerar esse efeito de humor. E uma crônica reflexiva também, justamente quando você quer criticar determinada questão humana, por exemplo, né, filosófica, existencial, ele pode utilizar uma crônica reflexiva, né, utilizar palavras que vai remeter a essa reflexão. Então, a gente percebe que a crônica ele é um texto muito que proporciona, né? Ele tem uma liberdade realmente no momento de você escrever o texto, né? Ele dá essa liberdade para o escritor. Então, ela pode ter todos esses efeitos de sentidos, né? Ele pode ter essas conotações, né? Ela pode ser descritiva, narrativa, lírica, humorística e reflexiva. Então, dá possibilidade do escritor escolher um desses tipos e escrever a sua crônica.
Então, vamos ao conceito de crônica. A crônica é um gênero textual curto que aborda temas do cotidiano, como um olhar diferente, né? Apresenta uma linguagem simples e grande liberdade literária, que eu acabei de mostrar para vocês. E nós vamos apresentar algumas características da crônica. Ela é um texto curto, como é um gênero tradicionalmente publicado em uma coluna de jornal, e o jornal demanda de espaço, né? Então, exige-se que esse texto seja curto. A crônica precisa ser um texto pequeno e e se for uma crônica narrativa, precisa ter poucos personagens e cenários. Então, poucos personagens, 2 personagens, 3 personagens no máximo, um cenário apenas, né, para que as ações daquele personagem circulem apenas naquele cenário, né, já que é um texto curto, uma história pequena, né, então essas são as características da crônica. O tema é um tema do cotidiano, são o quê? São coisas simples, né? Em que esse tema ele pode ser publicado em jornal, né? A crônica procura desenvolver temas atuais do dia a dia. Também pode alcançar, por isso, temas universais, principalmente quando ele estiver relacionado a questões filosóficas e existenciais, né, do ser humano. Então, por isso que ele pode ter esse tema universal. A liberdade literária, como eu já falei para vocês, a crônica é caracterizada por não ter um formato muito rígido, podendo percorrer diferentes caminhos literários, aproximando-se muitas vezes das características dos outros gêneros, como o conto, que também é um gênero textual, narrativo, do tipo narrativo, ou o artigo de opinião. Vai estar presente também a subjetividade, que é uma coisa interessante, né? Porque o escritor, no momento de ele escrever o seu texto, ele vai colocar ali a sua visão, o seu pensamento, né? E a crônica, ela não precisa ter precisão nos fatos ou imparcialidade, mas o texto pode apresentar opinião, né, ser escrito em primeira pessoa e ter um lirismo que não é bem-vindo, por exemplo, em uma notícia. Claro, né? Como eu falei, inclusive num dos tipos de crônica, que é a humorística, não é? E também pode ter um tom poético, também depende da intenção do escritor, né, do cronista. Tem também liberdade na formalidade, né, a formalidade escrita. A crônica pode ser escrita na norma padrão, ou até mesmo pode apresentar uma linguagem informal, como é um texto para ser lido entre as atividades do cotidianas, não deve ser de difícil apreensão. Por isso, uma linguagem mais sensível é bem-vinda. Então, claro, né, o escritor ele pode utilizar uma linguagem mais simples, né, já quase entrando ali na informalidade, porque a crônica ela vai permitir, né, ela vai dar essa liberdade no momento da escrita do texto, não que ele esteja fora da norma padrão, tá certo? Então, essa foi a nossa revisão dos assuntos, né? E agradeço a participação de todos vocês e até uma próxima oportunidade.